Tá. Então vamos seguir de acordo com o que a gente já estava vendo lá na aula passada, tá? As transformações que a gente viu, né? Que foram da austenita. E aí, se você tem um resfriamento lento, você tem a perlita, que nada mais é do que a ferrita com a sementita, ok? Se eu tenho um resfriamento moderado, tá? Nem muito lento, nem muito rápido, eu chego na baionita, que também é ferrita com sementita, com uma textura diferente, né? Do que vocês estão acostumados a ver. Aqui a gente tem a textura em lamelas, essas lamelas são intercaladas, né? De ferrita com sementita. No caso da baianita, as lamelas elas estão mais aciculadas, né? Com presença de esferas. Daí a gente tem a austenita, quando a gente resfria rápido, que é chamada de têmpera, e a gente cria a martensita, tá? E aí a martensita, por ser muito dura, uma fase muito metastável, ela precisa de um novo tratamento térmico, um reaquecimento, que é chamado de revenimento. E aí a gente tem a martensita revenida, já com poucas tensões internas com relação à martensita que foi criada por causa do resfriamento rápido, ok? Sobre as transformações, vocês têm alguma dúvida? Ninguém? Nada? Tá. Dos tratamentos térmicos que a gente já viu, a gente tem o recozimento total ou pleno. E aqui é importante que tenha a curva TTT para mostrar para vocês como esses tratamentos térmicos são, para vocês compararem, né? Ou seja, se na prova aparecer um, vocês vão saber qual é qual, tá? No caso do recozimento total ou pleno, a gente tem um resfriamento lento dentro do forno, tá? Ou seja, esse tempo todo aqui é o tempo de resfriamento dentro do forno, né? Então aqui eu tenho a curva TTT, o joelho, e o resfriamento ele passa por cima aqui, ó, da transformação, tá? Logo um pouquinho abaixo daquela temperatura de transformação, ok? No caso do recozimento isotérmico, a gente tem uma queda, né, de temperatura, aí a gente tem a transformação como se fosse uma parada isotérmica, né, só numa temperatura. Daí a gente tem o resfriamento, tá? Depois temos a normalização, o resfriamento é ao ar, ou seja, o resfriamento aqui não é tão lento quanto o resfriamento do recozimento total ou pleno, ou seja, ao invés da curva vir tudo aqui para frente, né? Essa transformação é feita um pouquinho mais aqui embaixo, tá? E por último, a gente tem a têmpera e o revenimento, né? A têmpera com resfriamento bem rápido, antes mesmo de tocar aqui no joelho de transformação, né? Ó. Depois a gente tem a transformação da martensita, né? Aí tem esse tempo em que você retira do forno, faz a transformação da martensita e tal. Depois você retorna para o forno, reaquece, né? Essa temperatura, é claro, não vai chegar lá em cima. Então você coloca lá um tempo para que haja a homogeneização, né? Igual acontece com o tempo da homogeneização lá do recozimento isotérmico, né? Tem um tempinho aqui, ó, esse pedaço daqui para cá é o tempo de homogeneização. Do mesmo jeito aqui, tá? E aí você tem de novo o resfriamento, né? Resfriamento um pouquinho mais lento do que foi o que aconteceu lá no início, né? Tá? Então, esses quatro aqui são tipos de tratamento térmico e essa aqui a gente chama de rota de tratamento térmico. Essas rotas, elas são mostradas para vocês através do diagrama TTT, ok? Dúvidas até aí, pessoal? Isso que a gente viu até agora, tá? É um resumo de tudo, tá? No recozimento total pleno, é, normalmente o resfriamento para ser lento a gente faz dentro do forno, tá? No isotérmico também, ok?
resfria dentro do forno. Esse patamar aqui, a gente faz isso também dentro do forno. Então, por exemplo, a gente programa o forno lá. Ah, eu vou resfriar de tanto a tanto no forno, tá? Ou eu posso retirar, resfriar ao ar. E aí sempre vai ter essa diferença do centro para a superfície, né? Tá? E aí eu boto de volta no forno e coloco até que ele transforme, né? Até que ele homogeneize, tá? E o resto a gente faz o resfriamento mais brusco, né? Com relação a esse aqui. Ok? No recozimento, basicamente a gente quer alívio de tensão, né? Temperatura vai ficar abaixo da linha A1. Essa A1 é aquela linha que está descrita lá no diagrama, é, no diagrama por exemplo, do aço, né? Ou no diagrama de transformação. Tá? E aqui eu tenho a recristalização, tá? Esse diagrama 1 é aquele que está lá no diagrama de fases, tá? Essa linha 1, ok? No caso da recristalização, também a temperatura abaixo da linha 1, com um resfriamento lento, ou seja, a gente está aqui entre 600 e 620 graus Celsius, tá? Pode ser ao ar ou dentro do forno, tá? É, elimina também o encruamento gerado por processo de transformação a frio. Transformação a frio é, por exemplo, a forja, tá? Ou mais outras transformações que são feitas normalmente o que se usa para transformar? Ou se usa pressão, ou se usa temperatura, ou se usa os dois, no caso a forja é pressão e temperatura. Ok? Tá. No caso da recristalização, eu mostrei um vídeo para vocês, né, em que os grãos eles nasciam novamente bem no interstício dos grãos anteriores, né? É isso, ok? Bom, por aqui a gente vai ficar e agora a gente vai ver as outras transformações, né? Os outros tratamentos térmicos, tá? E dentre esses tratamentos, é importante que a gente saiba do endurecimento por precipitação, tá? Do livro do Chavreiro. Vocês conseguiram baixar algum livro de tratamento térmico? Pergunta número 1. Metals Handbook número 4. Bom, no livro do Chaverini, o endurecimento por precipitação está lá na página 94 do arquivo, tá? E ele fala o seguinte, que algumas ligas não ferrosas, principalmente o duralumínio é uma liga de alumínio, óbvio, tá? É, assim como o aço, o duralumínio ele tem, como é que eu posso dizer? Ele tem os seus códigos, tá? Então, por exemplo, coloca aqui. Ah, um, é, as ligas 1000 do alumínio, por exemplo, são ligas que têm 99% de pureza de alumínio, tá? Aí a gente tem as ligas 2000, né? São 2XXX. Essas ligas são alumínio e cobre. Aí a gente tem as ligas 3XXX, que são a base de alumínio e manganês. As 4000, por exemplo, são alumínio silício, ok? E por aí vai. Ou seja, alumínio também ela tem a sua, como é que se diz? Tem as suas características, tá?
As ligas de duralumínio são ligas obtidas pela forja do alumínio com cobre e magnésio, tá? Pode ter manganês, pode ter silício, tá? Mas basicamente são os duralumínios são alumínio, cobre, o básico, né? Alumínio, cobre e magnésio, tá? É, E aí vocês podem ver essas questões de ligas, tá? Você coloca lá na internet, por exemplo, ligas alumínio, ligas de alumínio, que você vai ver qual é a numeração delas, né? A gente tem até 7.000, 8.000, tá? Alguma dúvida sobre as ligas de duralumínio? Bom, então, para fabricar essas ligas, que são não ferrosas, porque a gente trata de alumínio, tá? Algumas características de propriedades mecânicas são obtidas através do endurecimento que ocorre por precipitação de fase, tá? É claro que essa precipitação de fases, essa nova formação de fases, ela aumenta, como consequência, tem um aumento de resistência mecânica, tá? É, Alguns tratamentos térmicos não ferrosos, tá? Basicamente, tem como esse mecanismo de aumento de dureza, digamos assim, de aumento de resistência mecânica por precipitação. Então, por isso que eles chamam tratamento de endurecimento por precipitação, tá? E ele consiste em vocês fazerem uma solubilização, né? Aquece o material, transforma esse material numa solução supersaturada, tá? E esse aquecimento é seguido de um resfriamento, de modo a pegar esse soluto que supersaturou, esse soluto que sobrou, ok? E esse soluto que sobrar, ele vai formar o que a gente chama de precipitado, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem ligas que são muito dúcteis, tá? Elas são, elas podem ser conformadas e essa conformação ela deve ser executada após o resfriamento, porque essas ligas apresentam a tendência de endurecer a temperatura ambiente, tá? E esse tempo ele é relativamente curto. Bom, aí daí a gente tem, no caso, as ligas ferrosas que também podem ser submetidas a esse tratamento térmico, tá? Algumas ligas ferrosas que são submetidas a esse tratamento, elas têm uns nomezinhos específicos, né? Que é o Ausform e o Maraging, tá? Alguns autores, eles falam da teoria, né? Eles endossam a teoria que no processo que a gente cria no reticulado o material de inúmeras faixas desordenadas, tá? Nesse processo dessas faixas, a precipitação dos carbonetos ocorre nessas faixas, tá? Nesse caso, por esse motivo, a operação chamada de houseforming, ela causa esse endurecimento por causa dessas faixas, ok? Tá. Aí vou apresentar para vocês algumas curvas, é claro. Tá. Então vamos voltar aqui. Então, deu para vocês entenderem mais ou menos o que é um endurecimento por precipitação, né? Ou não? Ficou alguma dúvida sobre isso? Não. Tá tudo bem?
Então, basicamente, é o resumo do processo, né? Vocês vão solubilizar, né? Vão saturar o material de vocês. Então, para isso é muito importante que vocês tenham o diagrama de fases, tá? E nessa supersaturação vai sobrar, é claro, que soluto, tá? E esse soluto ele vai precipitar dentro da solução sólida de vocês, ok? E vai causar um endurecimento que a gente chama de endurecimento por precipitação. Essas partículas que sobraram, tá? Que são chamadas de precipitado, que vão formar nova fase, e a gente chama ele de precipitado, ok? Aqui eu tenho as ligas que são endurecíveis por precipitação. Normalmente são ligas bem dúcteis. Perdão, tá? O termo que é chamado também pode ser chamado de envelhecimento ou endurecimento por envelhecimento, tá? Também pode ser usado, vocês vão encontrar também em livros, para designar esse endurecimento por precipitação. Essas aqui são as ligas endurecíveis, entre elas a gente tem o duralumínio, tá? Pode acontecer com ligas ferrosas também, certo? Mas, digamos assim, a característica maior é para materiais bem dúcteis, tá? O precipitado ele forma uma nova fase e essa nova fase que é o precipitado ele endurece o material. Bom, daí a gente tem duas características que devem ser exigidas pelo diagrama de fase, exibidas, né? Pelo diagrama de fase no sistema da liga, para que a gente possa ver esse endurecimento por precipitação. A primeira delas é a questão dessa solubilidade máxima, né? Da ultrapassagem dessa solubilidade máxima, tá? A segunda é que a gente deve ter um limite de solubilidade, tá? E que ele diminua rapidamente com a concentração do componente em função da redução da temperatura, tá? Ou seja, aqui eu vou ter limite de solubilidade trabalhando em função da temperatura, tá? E a gente só pode ver isso aqui quando a gente está de posse do diagrama de fases. E aí vocês vão ver temperatura, composição, tá? E, é claro, vocês têm que ter também os diagramas de transformação. Daqui eu tenho, na primeira etapa, tá? O tratamento térmico por endurecimento por precipitação. Então, eu tenho aqui o diagrama de fases, tá? Aqui eu tenho A e B. É óbvio que esse diagrama de fases, ele tá para um material dúctil, né? Só de cara dá para ver aqui, tá? É... Primeiro a gente faz o tratamento térmico de solubilização, que é a primeira parte, né? Onde todos os átomos são dissolvidos para formar uma solução sólida monofásica, tá? Nesse caso aqui, a liga de composição CO tá aqui, ó. CO é tratada até uma temperatura T0, também aqui, tá? Aqui tá a linha solvos. Estão conseguindo enxergar? Linha de solubilização. Por quê? Porque aqui eu tinha uma fase, tá? E aqui, ó, passando dessa composição dada por essa linha vermelha aqui, eu vou ter duas fases. Ou seja, aqui precipita uma. Imagina como se fosse um copo com água e açúcar. Você vai dissolvendo o açúcar na água e o açúcar vai formando uma única fase, tá? Até que vocês têm a saturação, né? A água fica saturada de açúcar e aí a gente consegue enxergar o açúcar no fundo do copo, ok? Então daí vocês vão ter duas fases. A primeira fase formada com água e açúcar e a segunda fase formada só por açúcar lá no fundo do copo, ok?
Então, essa saturação forma duas fases. Do mesmo jeito acontece aqui, só que aqui é uma solução sólida, né? Não é uma solução líquida como água e açúcar, ok? Então, a gente tem o alfa, e essa linha aqui mostra para vocês o máximo de solubilização, tá? Dessa liga. Tá todo mundo enxergando aí ou tá muito pequeno? Melhorou aí? Melhorou, professor. Tá? E aí vocês veem aqui acontece o limite de solubilização, que é essa linha bem aqui, ó, tá? Então aqui eu tinha uma fase e passou desse limite de solubilização, vou ter duas fases. É como se a gente tivesse a saturação lá do açúcar no copo com água. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Tá. Então a gente tem a composição CO, tá aqui a composição, lá na temperatura TO, tá? Então tá dentro da. Oi. Tá dentro da fase alfa, certo? Então tá dentro do campo alfa. E aí a gente vai aguardar até que toda a fase beta possa estar presente. Então a gente vai aqui, ó, diminuir a temperatura, tá? Então passou dessa composição aqui, ó, eu já tenho também, além da fase alfa, eu tenho a fase beta. Então é possível que eu faça essa transformação só com a diminuição de temperatura. Estou conseguindo enxergar maior aí? Dá. Dá, né? Tá. Então aqui eu tinha alfa nesse ponto, e aí eu diminuí a temperatura e eu já tenho alfa e beta, tá? Então aí a gente pega a fase alfa, aguarda até que toda a fase beta possa estar presente, né? E seja completamente dissolvido. Então eu vou ter alfa e beta. Esse procedimento é seguido por um resfriamento rápido, tá? Pode ser têmpera, ok? Temperatura T1. Então, estava lá em T0, resfriou rápido, foi para T1, ok? Normalmente, algumas ligas, essa temperatura T1 já é temperatura ambiente, tá? Claro, que você vai fazer uma têmpera, né? Normalmente a gente vai escolher um líquido em que essa retirada de temperatura seja bem rápida, ok? Esse líquido vai estar em temperatura ambiente, tá? Bom, agora a gente vai lá para a etapa 2 do tratamento de endurecimento por precipitação, tá? A solução sólida alfa, supersaturada, é normalmente aquecida até uma temperatura intermediária, T2, que ela fica lá entre T0 e T1. Voltamos lá, tá? Então a gente estava em T0, passou para T1, aí a gente aquece um pouquinho e coloca ela em T2, ok? E esse T2, é claro, tem que ter a região, tem que estar dentro da região bifásica, ok? Tem que ter duas fases lá. E lembra que a gente tem que criar o precipitado, né? E o precipitado aqui nada mais é do que a fase beta, ok? Então a fase beta precipitada começa a se formar na forma de partículas finamente dispersas na composição de C beta. Volta lá. Então a gente tem aqui, ó, C alfa, tá? E claro que do outro lado, com outra concentração, a gente tem C beta, na temperatura C2. Estão vendo aí, né? Tá. Em um processo que é algumas vezes conhecido como envelhecimento, tá? Então, endurecimento por precipitação também é chamado de envelhecimento. Após esse tempo de envelhecimento, tá? Na temperatura T2, a liga é resfriada até a temperatura ambiente, tá? Então, estava lá T0,
baixou para T1, aqueceu para T2, esperou, né, que se homogenize, tá? Crie-se os precipitados, depois resfria para a temperatura ambiente novamente, ok? Todo mundo entendeu? É bem simples, né? Então aqui, ó. Então, a gente está na temperatura ambiente, T1, aqueceu até T0, homogeneizou, baixou de volta lá, temperatura ambiente T1, tá? Depois aqueceu novamente, ficou em T2, homogeneizou e baixou novamente para a temperatura ambiente, ok? Então, isso aqui vai ser a rota de transformação, né? A rota de tratamento térmico para o endurecimento por precipitação. Alguém tem uma dúvida sobre essa rota? Pessoal? Oi? Não, Tá professor. tudo, tá tudo bem? Aquece. Vocês entendem por que que tem que ficar esse patamar aqui? Tá. Mais na frente vocês vão aprender a calcular quanto é esse patamarzinho aqui, tá? Ele vai depender de, claro, de volume do material de vocês, tá? É claro que uma peça maior eu vou ter que ter mais tempo para homogeneizar, né? Lembra que tem uma diferençazinha que ocorre entre superfície e centro, né? Então eu tenho que homogeneizar tudo para que ocorra a transformação de toda a peça, tá bom? Tá. Outra coisa que acontece é o chamado superenvelhecimento, tá? Esse aqui é um diagrama que mostra a resistência e a dureza como função logarítmica do tempo de envelhecimento, óbvio, tá? Que eu tenho a resistência ou dureza, tá? E eu tenho as chamadas zonas, tá? Essa aqui é aquela primeira zona que acontece lá no envelhecimento. Isso aqui é o que acontece lá no superenvelhecimento, então, separado por zonas, ok? Esse aqui é o sistema alumínio-cobre, tá? É claro que uma dura alumínio não é só alumínio-cobre, mas a base é alumínio-cobre. Depois você coloca o manganês e coloca outras coisas, certo? Tá. Então a gente tem aqui a fase alfa, tá? A fase alfa e beta. Aqui a gente tem uma outra fase, que é o cobre e alumínio 2, bem aqui no meio. E aqui no finalzinho a gente tem só a fase beta. Deixa eu... Não tá muito bonzinho para vocês, né? Tá. É alfa e teta, né? Perdão, tá? Então, duas fases. Como é que ocorre, então, esse mecanismo de endurecimento do material? Aqui a gente tem vários estágios, tá? Do processo de formação por precipitação. No caso aqui, a fase precipitada é teta, tá? Então, a gente tem uma solução sólida supersaturada, a letra A. Na letra B, a fase precipitada teta, duas linhas, né? Tá? E eu não sei se vocês perceberam, mas esses precipitados, por ter tamanhos diferentes, eles fazem uma. Vou aumentar aqui para vocês verem. Uma distorção na rede, ó. Estão conseguindo ver? Essa distorção na rede é que causa o acúmulo de tensões dentro da rede cristalina. E aí, obviamente, que o aumento de dureza, tá? Essa aqui a B é justamente
onde mostra a fase de precipitação, esse teto, duas linhas aqui, que é a transição, tá? Então, a gente tinha uma fase normal, com precipitados, ele até que se encaixava direito ali, ó, dentro do reticulado, tá? Ele é maior do que o normal, do que o outro, ó, porque são os átomos dissolutos, bem distribuídos, tá? E na segunda fase precipitada, aqui no B, a gente tem um acúmulo desse precipitado na rede, ó. Ou seja, quando eles estavam bem espalhadinhos, até que absorvia bem essa diferença de tamanho deles. Mas quando eles juntam, o que que acontece? Tem uma distorção dentro do reticulado, tá? Ou seja, a E quando partir... é que eles saem juntos assim, professor? Oi? E por que que eles saem juntos assim? Tem ocasiões que saem Por juntos causa assim. da temperatura. Eles se acumulam. Entendi. E dá para ver pelo próprio diagrama de fase. E, tá? Ele mostrou lá para esse lado aqui, ó. Tinha só alfa, né? Aham. Tá? E aí, quando você tem alfa e beta, com a diferença lá de temperatura, você tem a adição do... Eles se ajuntam, como tu falou. Entendeu? Aham. Tá. E aí você faz. Vai numa temperatura, eu tava lá na temperatura ambiente, sobe, tá? E aí você Uhum. vai ter eles todos misturados, bonitinhos. Só que, e aí você desce a temperatura, você vai ter eles dois. Tá bem Que é perto o um do outro. bolo. Isso, Aham. Entendi. ajuntado. Tá? Ajuntado. Isso. Tá. Daí a gente vai para a fase C, né? A fase de equilíbrio. Então, dentro da fase da matriz alfa, os tamanhos reais das partículas de fase θ são muito maiores do que os mostrados aqui, óbvio, né? Tá? E aí, o que que acontece? Eles vão se reorganizar dentro do material, tá? De forma que é sempre assim, o material ele tende sempre a voltar para o equilíbrio, tá? Então, se tem um acúmulo de tensões aqui formado pela diferença dos tamanhos, né? Uma fase bem maior do que a outra, a tendência é ele se reorganizar, tá? E aí eu não sei se vocês perceberam, para reorganizar, o que que teve que acontecer, ó? Teve que ter um aumento, né, da distância aqui, ó, entre um átomo e outro, não foi? Ele mesmo se reorganizou sozinho. Como é que ele se reorganizou? Por causa daqueles tempos que foram dados nas paradas, né? Dá um tempo de homogeneização, ok? Então, esse tempo de homogeneização fez com que esses átomos se distanciassem aqui, ó, tá? Estava muito lento, tinha muito acúmulo de tensão, e pela própria temperatura fez com que eles se distanciassem. Estão vendo? E o distanciamento deu com que eles se organizassem, tá? Daqui é a partícula, tá? Da fase θ. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas essa organização aqui, ela ocorreu dentro daquele reticulado, tá? Essa nova organização, tá? E esse material aqui é mais duro do que esse, por quê? Porque dentro desse reticulado você comporta uma nova organização, tá? Essa nova organização vai te dar um endurecimento. Professor, isso não é ruim pro material, não? Ficar só no meio assim. Como é que é? Isso não é ruim pro material, não. Fica só naquele centrozinho ali duro e o resto. Não, aqui é só um exemplo. Não vai Ah, ficar só entendi. no meio, tá? É, Ele vai ser distribuído, Vai ser Então aqui vai ter outra parte, aqui vai ter outra parte. Vai ah, ter tá. Então, distribuição por igual. Tá? É claro que isso vai, digamos assim, Gabriel, quando a gente está endurecendo o material, o que que acontece com ele? Ele fragiliza, né? é, Se tu olhar por essa parte, o que tu está fazendo é fragilizando o material. Se tu olhar só pela parte ruim, se tu pois for é. pessimista, digamos assim, né? Pessimista.
Né? Tu pode olhar, não, a gente está endurecendo o material, beleza. Mas se tu olhar pelo lado ruim, você está fragilizando o material. Sim, sim. Então, isso aqui, esse acúmulo aqui que tu está falando, não vai ser ruim, vai ser prejudicial para o material, em determinada, se tu olhar para determinada ótica, sim, né? Mas é só um exemplo, a senhora falou. É, vai ser distribuído do material todo, né? Mas, mas tem algumas ligas, Gabriel, que são muito dúcteis. Então, por exemplo, no caso do alumínio cobre, o alumínio, por ser, ele é muito dúctil, o cobre também é muito dúctil, tá? Se não tiver essa precipitação, não teria como trabalhar ela para fazer, por exemplo, algumas peças de aviões, por exemplo, elas são feitas de duralumínio, tá? Por quê? Porque eles não são, a liga não é tão densa como o aço, mas se comporta como o aço em relação à resistência, entendeu? E como é que é o nome do negócio? É o A? Duralumínio, Duralumínio. Ai, engraçado, duralumínio. Duralumínio. Sabe aquelas bicicletas que o pessoal usa? Tem Eu assim, sei. tem umas classificações para aquelas bicicletas de alumínio. Aquelas pessoas que não tem o que fazer e fica correndo 100 quilômetros por dia de bicicleta, né? Eu É, sei. E quem tem é? umas bicicletas que são de alumínio, tá? E esse material ele é usado porque justamente o material não é tão denso, então, vamos dizer assim, no geral o peso é menor, Ô, ou professora, mas seja, é levinha, ó. Ô, bicicleta boa, João Vitor tem uma de alumínio. de alumínio, né? Rapaz, São feitos por essa liga, normalmente, né? São duralumínio, tá? Ou aí tem a outra classe, que é a classe dos que tem o carbono, né? São aquelas de fibra de carbono, aham. né? Então, ela tem outras classes. Essas de alumínio, elas são bem caras, né? E as de carbono são mais caras ainda, né? Uhum. Tá. Aqui eu tenho como funciona esse processo de aumento de resistência, tá? Acelerado à medida que a temperatura é aumentada, tá? Então, aqui eu tenho duração do tratamento térmico em horas. Aqui eu tenho um limite de resistência à tração em megapascal, tá? Aqui eu tenho um limite de resistência à tração naquela unidade inglesa, né? Tá? A ductilidade do material, medida em porcentagem de alongamento, ok? E a duração do tratamento térmico por precipitação. Então, vamos ver o que acontece aqui, tá? Aqui eu tenho a primeira curva, tá? E aqui eu tenho o tempo, tá? 10 elevado ao quadrado, né? Em hora. Então, em torno de 100 horas. Temperatura de 260 graus Celsius, ok? Então, acontece isso com a resistência. Então, a gente estava lá em, sei lá, 450, sobe um pouquinho, vai 460, 470 no máximo, depois desce e fica em torno de entre 200 e 210 por aí, né? Isso a 260 graus Celsius, ok? Tudo bem até aí? Tá. Aqui a gente tem uma temperatura mais baixa, 204 graus Celsius, tá? Temperatura, tempo, né? Em torno de quase entre 100 e 1000, né? Tá na metade aqui, ok? Sobe e desce um pouquinho. Ó, a resistência sobe um bocado, tá? Tava lá perto de 200, agora tá mais perto de 300, ok? Aqui eu tenho essa curva aqui, tá? Com a temperatura de 149 graus Celsius, certo? Então, a gente tem aqui um aumento da resistência. Agora está entre 300 e 400, certo? Por último, eu tenho aqui a 121 graus Celsius, tá? Só que aqui, por exemplo, já vai levar
dias, né? Tinha um dia que leva tantos dias quanto mais próximo de um mês, ok? Beleza? Então, aqui o que levava minutos no início, vai passar por horas, passa por dias, e aqui a gente já tem o patamar passado por meses, ok? Um mês. Tudo bem? Olha só como aumentou aqui, ó. Que estava lá em torno de 200, agora está em torno de 500 ou mais megapascal, ok? Tá. Vejam o que acontece com a ductilidade, tá? Do material. Ó, aqui a gente tinha um material com alongamento de 50 milímetros, né? Porcentagem de alongamento, tá? E aqui a duração. A duração aqui está em paralelo, ou seja, o tempo, tá? Um mês, um dia, hora, tá? Em um minuto, ok? Aquelas mesmas temperaturas aqui, ó. 260, 204, 149 e 121, ok? Verificaram o que foi que aconteceu aqui, ó? Com o alongamento? Aqui a gente obtinha mais ou menos o mesmo alongamento entre 20 e 30, de 20 e 25, né? Tá? Com uma temperatura maior, um alongamento mais baixo. Ok? Todo mundo entendeu? Os dois gráficos? Uhum. Tá. Com a temperatura mais baixa, a gente precisa de mais tempo, né? Para obter o mesmo alongamento que com a temperatura mais alta. E é óbvio, né? Tá. Aí agora a gente vai entrar nos tratamentos termoquímicos. Tá. Ficou alguma dúvida sobre o endurecimento por precipitação? Da minha parte, não. Não sei da parte Ok? dos outros. Tá. Então vamos lá. O que são os tratamentos termoquímicos? Além de vocês fazerem o tratamento com temperatura, vocês vão também adicionar na superfície do material elementos químicos, tá? Então, a aplicação vai ser o elemento químico mais a temperatura, tá? Na superfície. Não precisa ser assim muito gênio para ver que esse tratamento termoquímico ele vai mudar mais a superfície do que o centro, né? Por quê? O que acontece? O endurecimento aqui ele acontece na superfície do material, principalmente dos aços, tá? Tá, a modificação ela ocorre parcialmente na composição química do material, tá? E essa composição é modificada parcialmente, por quê? Porque aí a gente vai ter o contato de dois materiais, né? Um que ocorre. Então, aqui eu tinha, por exemplo, um cilindro, tá? Eu coloquei esse cilindro em contato, por exemplo, com carbono. O que vai acontecer com esse carbono que está aqui na superfície? A tendência dele é entrar com a temperatura alta, então vai dar espaço para ele entrar de boa, tá? E aí, o que acontece? É óbvio que a dureza vai ser maior daqui da superfície do que aqui no centro, né? E isso acontece toda vez que vocês forem fazer um tratamento termoquímico, tá? Isso acontece pelo mecanismo de difusão, né? Vocês lembram lá de difusão? Normalmente é assim, né? Dois materiais. Então, aquecia e um material ia para dentro do outro, né? Eles se difundiam dentro do outro, né? E criavam uma liga, e essa liga
ela ia ser com várias composições em relação, por exemplo, ao comprimento, tá? Mas ela era totalmente influenciável com relação a qual era a taxa em que um átomo conseguia entrar dentro do outro, da rede cristalina do outro. Então, por exemplo, aqui eu tivesse cobre e níquel, tá? E aquecesse esse material, a tendência do níquel ir para a rede do cobre e do cobre ir para a rede do níquel, tá? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, ok? Então, vão ficar um no lugar do outro muito bem, certo? Do mesmo jeito ocorre aqui. Eles não têm o mesmo tamanho, no caso, por exemplo, do carbono e do ferro, não têm o mesmo tamanho, são tamanhos diferentes, mas mesmo assim ele entra por questões de condições químicas, ok? E o fato dele entrar, é claro que vai endurecer a superfície do material, tá? Então, aqui, o nosso precipitado, digamos assim, ele vem da superfície para o centro, ok? Tudo que ele fala aqui, ó, o tratamento termoquímico são conhecidos como tratamento de endurecimento superficial, tá? Como eu falei, a modificação da composição, ela se dá por difusão termoquímica de elementos. E para isso eu preciso saber de vocês. Vocês viram, lembram ainda de difusão? Pessoal, estão aí? Não, Lembra? eu não lembro, não. Não Se não me lembra? engano, não. Foi? Não, tem muito tempo que eu estou nessa quarentena e eu não lembro mais. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte: quando estiver vendo o tratamento termoquímico, a gente vai fazer uns exercícios, óbvio, né? E eu faço uma revisão com vocês de difusão, ok? Tá? Então, essa mudança de composição química vai ser por difusão, então vocês vão ter que lembrar das leis de Fick, tá? E essa difusão ela ocorre com elementos na superfície do aço, como, por exemplo, carbono, nitrogênio, boro e outros, ok? Para que eu vou fazer esse tratamento termoquímico? Para adquirir propriedades de resistência, por exemplo, à fadiga, tá? À corrosão, ok? E a oxidação em altas temperaturas. São só alguns exemplos. Então, aqui eu tenho os tratamentos termoquímicos. A cimentação, que é feita com carbono. Então, o que eu vou fazer? Pegar a peça de aço e colocar em contato com carbono e com aumento de temperatura. E aí o carbono vai entrar na superfície, pela superfície do aço. Ocorre o que a gente chama de adsorção, que é primeiro o material fica na superfície do aço, depois ocorre o que a gente chama de absorção. O material consegue entrar na superfície do aço, tá? Depois a gente tem aqui nitratação, tá? Que aí, ao invés de ter carbono, a gente tem nitrogênio. Cianetação, carbonitratação, nitrocarbonetação, boretação e tratamentos termorreativos. E aí a gente pode colocar esses outros elementos químicos aqui, ok? Dúvidas, pessoal? Tá de boa? Nop, Termoquímica? nop, nop. Tá. Daqui a gente vai ver o que cada um desse material vai fazer dentro do material de vocês. Então, por exemplo, cimentação. Eu vou adicionar carbono, tá? Pode ser da forma sólida, líquida, gasosa ou plasma. Isso aí é interessante. Por quê? Porque a forma em como ele está vai, é claro,
influenciar no produto final, tá? Então, por exemplo, se eu tiver carbono na forma sólida, tá? A difusão do carbono na forma sólida vai ser diferente, por exemplo, da difusão do carbono na forma líquida, na forma gasosa ou na forma de plasma, ok? Qual é a temperatura do procedimento para fazer essa sedimentação? Ela tem que estar acima da temperatura crítica, lá acima de 850 graus Celsius, entre 850 e 950, tá? Eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas só porque começou a chover, começou a doer de novo a droga da tendinite. Vou pegar aqui um negócio. Eu A tô droga do ficando quê, velha. professora? Oi? Começou a doer o quê? A tendinite no meu braço. Lembra que na semana passada eu tava morrendo de dor? Lembro. Só Ainda bem botar que eu não aqui tenho, um. ainda bem que eu não tenho esse negócio. Minha mãe que tem reumatismo. Tu é doido. Eu dei até febre na semana passada. Tô botando aqui uns É só a senhora negócios. se embrulha no edredom, velho. Na cama acabou. Como é que é? Se embrulha no edredom. Eu botei aqui um plástico. Vamos lá. Tá. Seguindo essa temperatura, eu vou ter uma dureza de mais ou menos 65 roqueocê, tá? E a camada de material, né? De material duro, digamos assim, vai ser em torno de 10 milímetros, tá? Para cimentação. No segundo caso, eu tenho a nitretação. Eu vou adicionar nitrogênio, né? De que forma? Pode ser líquida, gasosa ou plasma, ok? Temperatura vai ser abaixo da temperatura crítica, tá? Uma pequena diferença aqui com a cimentação, em torno de entre 500 e 600 graus Celsius, tá? A dureza aqui já vai ser medida em Vickers, tá? Então, eu vou ter entre 1.000 e 1.100 Vickers. A camada de, no máximo, de até 1 milímetro para a nitretação. No outro caso de cianetação, tá? Eu tenho adição de carbono e nitrogênio. Temperatura próxima de entre 600 e 850 graus Celsius, tá? E a camada entre 0,1 e 0,3 milímetros, tá? Tudo bem até aí? Ô, Oi. Que bom, professor. Pode continuar. Tá. Carbononitretação, carbonitretação, também carbono e nitrogênio, tá? Só que lá na cianetação ocorre na forma líquida, aqui já vai ocorrer na forma gasosa, tá? E a temperatura de trabalho vai ter entre 700 e 900 graus Celsius. Daí eu já vou ter uma camada maiorzinha de até 7 milímetros, tá? Por último aqui eu tenho a boretação. Vai ser adição de boro da forma sólida na temperatura de 900 graus Celsius, vou ter uma dureza que vai variar entre 700 e 2.000 Vickers, tá? A camada, ela produz bem pequena, em 100 microns, e demora um determinado tempo, umas 4 horas. Daí, vocês podem me perguntar, qual o melhor? Vai depender da situação. Quais são as situações? Quanto tempo vocês têm? Outra coisa, a espessura da camada que vocês querem, qual é? De que dureza essa espessura deve ter, ok? Então, dependendo de como vocês vão usar, vocês podem usar qualquer uma dessas aqui, tá? Então, isso aqui é o dispositivo lá que vocês já viram, que é a difusão, tá?
Então, tratamentos termoquímicos vão ser baseados por matéria sendo transportada através de matéria, tá? Aqui eu tinha uma matéria e ela vai se introduzir na outra por difusão. Então, ela está entrando aqui, ó, no reticulado já existente, tá? Bom, para isso, pessoal, é interessante que vocês saibam sobre os mecanismos de difusão, tá? Na próxima aula, eu já trago a difusão para vocês, para a gente fazer uma revisão de difusão, tá? E, consequentemente, a gente faz os exercícios para a difusão, ok? Então, a difusão ela pode, pode ser realizada como? Pode ser pela superfície, né? Através do contorno de grão, através do volume do sólido, tá? Dentro do grão, a movimentação do átomo pode ser através dos defeitos da rede cristalina, pode ser feita pelos interstícios ou forçando a substituição dos átomos, tá? Pode ser feita dessas formas. Pode ocorrer de várias formas, né? Primeira delas vai ser a cementação. A cementação, vamos introduzir carbono na superfície do aço, tá? De forma que, quando depois de temperado, ele tenha a superfície mais dura. Tipos de cementação. Pode ser a alta temperatura, pode ser a sólida, que vai ser em caixa. Como assim? Vocês vão pegar uma caixa, normalmente de aço, que caiba o material de vocês dentro dela. E aí, dentro dessa caixa, vocês vão colocar um material rico em carbono. Pode ser cinza, pode ser. No mercado tem um material que é rico em carbono. E aí, vocês vão colocar dentro. Eu ainda não fiz uma cimentação que desse muito bem. Porque normalmente os tempos de cimentação, principalmente para ser o que a gente pode fazer, que é o de caixa, são tempos muito altos, tá? A gente tem que ter um material que tenha baixo carbono, um aço que tenha baixo carbono, um material que seja rico em carbono aqui, para colocar do lado de fora, né, dentro da caixa, né? Tá? E depois a gente tem que selar essa caixa para colocar ela dentro do forno. O que foi que aconteceu nos meus experimentos lá dentro do laboratório? Tá? A selagem não foi bem feita. Normalmente a selagem é feita com argila, tá? E aí vocês empregam essa argila, molham ela e selam a caixa, tentando tirar todos os furos dela. Por quê? Porque se entra oxigênio aqui, o que que vai acontecer? O carbono que iria tratar aqui com o aço, ele vai interagir com o oxigênio, tá? E aí vocês vão perder carbono. Inclusive, o aço que a gente usou da última vez, ele não tinha um baixo carbono, por exemplo. Não era um baixo carbono. E aí, quando a gente submeteu ao processo, entrou oxigênio e a gente, em vez de colocar carbono, a gente perdeu carbono. Foi interessante para mostrar para os alunos que também a gente poderia perder carbono, né? A gente perdeu carbono pela superfície, porque eles não selaram a caixa direitinho. Mas foi interessante mostrar e a gente fazer o teste depois e ver que a dureza, ao invés de aumentar, diminuiu. Mas foi legal, tá? Tem também como fazer da forma líquida, na gasosa, sobre vácuo, tem a forma de plasma ou iônica, tá? Eu fiz uma cimentação que gerou um artigo em plasma, uma espécie de cimentação, não foi? Porque ela foi aplicada em alumínio, mas foi interessante. Depois eu passo o artigo para vocês verem, tá? Bom, como vai ser a análise da camada cimentada? Tá? Primeiro, vocês têm que saber que a concentração de carbono,
Tem que saber primeiro a concentração de carbono antes do tratamento. Então, por exemplo, que aço é que eu estou trabalhando? É óbvio que se o aço é baixo carbono, eu vou ter uma melhor, como é que diz? Uma melhor difusão do carbono dentro desse ácido baixo carbono. Se o ácido já é médio carbono, já não fica muito bom. E se for alto carbono, é praticamente impossível vocês fazerem esse tratamento. Tá? Não vou dizer que com jeito dá para fazer, né? Tá? É outra coisa, tá? Tempo de tratamento. É claro que quanto maior o tempo, da última vez que eles calcularam o tratamento para 24 horas, se eu não me engano. Então eu precisei ficar indo lá durante a madrugada para ver o que estava acontecendo, tá? O agente carbonetante também pode fornecer uma facilidade desse carbono entrar. Por exemplo, se a gente usa só cinza, é óbvio que o carbono que tem na cinza não vai entrar com tanta facilidade como se a gente tivesse uma mistura industrializada para fazer esse processo. Tá? Velocidade de fornecimento do agente carbonetante também vai influenciar na camada. Ok? E aqui a gente tem um gráfico com o tempo de cimentação em horas e a profundidade de cimentação. É óbvio que quanto mais horas você vai colocar, maior vai ser a profundidade do material de vocês. Então, começa aqui em zero, por exemplo. Vejam que aqui as temperaturas estão variando entre 825 e 950 graus Celsius. Vocês são temperaturas bem próximas, né? Tá? Então, olha só o que acontece. Quanto mais horas passam, maior é a profundidade do material, ok? Profundidade da camada cimentada. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida? Nada? Então tá. Bom, quais são as reações, então, que acontecem, tá? É, durante o processo de cimentação. Então, a gente tem o o óxido de carbono, tá? Com ferro, por exemplo. E aí a gente vai ter a ferrita, que é o Fe3C, e o gás carbônico, o CO2, ok? Se eu tiver, por exemplo, o gás metano, então eu tenho CH4 mais o ferro, vai formar a ferrita, a cementita, perdão, mais duas moléculas de hidrogênio, certo? Então aqui eu tenho reações de cimentação para dois tipos de gases. Bom, e aí vocês fazem cimentação, mas vocês podem também fazer tratamentos térmicos concomitantes com a cimentação. Por exemplo, eu posso usar anteriormente a normalização, tá? Anterior, quando a gente faz antes da cimentação a normalização, a gente pode ter uma usinagem melhor, tá? No caso da têmpera, e aí a gente faz a têmpera posterior. O que vai acontecer? Vocês vão ter a transformação da martensita, né? Que é bem mais dura, ok? Então, vocês podem fazer a cimentação e depois fazer a têmpera, e aí vocês vão ter a superfície bem mais dura, tá? E a profundidade da camada difusa é em média de 0,8 a 1% de carbono, ok? Como vocês viram, a cimentação pode ser sólida, gasosa ou líquida. E aqui eu tenho alguns aços para a cimentação. Vocês viram que a porcentagem de carbono é baixa, né?
Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Não tem nada com 30, nada com 40. Tudo 10, 20, ó. De 10 e 20, 23 no máximo. Tá vendo? Aqui eu tenho o ácido carbono, tá? No caso do ácido carbono, tem superfície resistente ao desgaste por nucleotenais. Aqui tem o 1016, 1018, 1019, 1022. Pode ser feito em pequenas peças e essas peças depois podem ser temperadas em água. Onde é que a gente pode aplicar? Onde não existe baixa distorção, né? No caso de ácidos de baixa liga, superfície resistente ao desgaste, núcleo resistente e dúctil. Daqui as ligas e as têmperas pode ser feita em óleo, tá? Para dar baixa distorção. E aqui eu tenho aços de média liga. Quando a gente tem onde é exigido menor distorção para a média liga, né? E aqui tem os tipos de aço, ok? Vocês lembram, vocês têm uma tabela com os tipos de aço, por exemplo, os da classe de 1000, os da classe de 4000, vocês lembram quais são os elementos químicos que estão presentes nessas ligas? Pessoal, Professora, eu não lembro, sinceramente. foi? Eu não lembro, mas talvez o Gabriel aí ele possa saber, professora. Se vocês quiserem, depois eu passo a lista para vocês dos ácidos, né? Por exemplo, os da classe de 1000 são os ácidos que é basicamente ferro e carbono, tá? As porcentagens dos outros elementos químicos são praticamente inexistentes. No caso do de baixa liga, tá? Por exemplo, 40, 43, 40, 23, 51, 10. Tá? Os elementos de liga que tem aqui são bem maiores do que nas outras ligas, por exemplo. Tá? Vou pegar aqui uma lista para vocês. É claro que, por exemplo, essa classificação ela é da AISE, né? Que é a Associação de Aço, ela é internacional. Cada fabricante tem o seu, como é que se diz? Tem o seu aço fabricado, né? Então ele coloca lá uma numeração diferente, depois ele diz, não, esse aqui é o aço 1000 e alguma coisa. Tá. Então temos aqui o aço, por exemplo, da série 46, são aços de níquel molibdênio, tá? Então, eles têm 1,8% de níquel, 0,5 a 0,8% de cromo e 0,25% de molibdênio, tá? Os das séries 50, né, que é 5000, são aços cromo com 0,27 a 0,75% de cromo, tá? Depois eu passo a tabela para vocês e vocês vão ter mais ou menos a noção de que cada aço desses carrega, tá? Tá aqui. Tudo bem, pessoal?
Então, vamos continuar. Bom, isso aqui é o que acontece, por exemplo, na cimentação, tá? Isso aqui é microestrutura, tá? É óbvio que eu vou ter no mesmo aço fases diferentes, zonas diferentes. Então, vou ter uma fase hipoeutética, uma fase hipoeutetóide, perdão, uma fase eutetóide e uma fase hipereutetóide, tá? Essa aqui é a superfície. Vocês conseguem ver que tem uma diferença clara entre zonas. Então, aqui, ó, inclusive dá para perceber a separação dessas zonas. Então, tem uma zona aqui com grãos bem grandes, dá para ver a definição dos contornos de grão aqui, tá? A superfície bem mais escura, ok? Aqui, onde eu tenho uma zona eutetoide, tá? Vocês quase não conseguem ver os contornos dos grãos, tá? Mas eles estão aqui, só que está muito pequeno. E aqui no hipoeutetoide, na zona hipoeutetoide, vocês conseguem ver a separação das fases, olha. Ok? É esse trem branco aí? Esse trem branco tem uma fase aqui e uma fase aqui. São fases diferentes, tá? Aqui também são fases diferentes, né? Porque a gente está contando com o contorno do grão, ok? Entendi. Ele está aparecendo branco, então quer dizer que a fase ela correu lá para o contorno do grão, ok? Então dá para vocês perceberem que tem uma diferença. No mesmo aço, você encontra zonas diferentes, ok? E aí, isso aí a gente vai ver no laboratório, se Deus quiser. Acho que até mês que vem a gente consegue ir para esse laboratório, né? Se o pessoal fizer o lockdown direitinho, a gente consegue ir, né? Tá bom? Então agora a gente vai para nitratação. É claro que na nitratação, o que vai ser introduzido vai ser o nitrogênio no aço, né? Numa temperatura entre 500 e 570 graus Celsius. Não precisa fazer têmpera depois que vocês fizerem a nitratação. E ela pode ocorrer de forma gasosa, líquida, iônica ou em plasma, tá? Para que eu faço a nitratação? Primeiro, quando eu quiser uma altíssima dureza superficial, lá em torno de 70 Rock, eu sei que é muito alto, né? E alta resistência ao desgaste superficial, né? E quando a gente quiser melhorar a fadiga e a corrosão, tá? Que ocorre na superfície. Isso aí, claro, exceto para aços que já são inoxidáveis, né? Esse aqui é o diagrama de equilíbrio do ferro no ferro nitrogênio. Aqui, ó, tá? Quais são os ácidos nitritáveis? São ácidos de baixa liga, que tem alumínio, ácidos de médio carbono, como, por exemplo, que tem cromo, da série 40, 41, 43, 51, 61, tá? Aço ferramenta, com mais ou menos 5% de cromo. Dá para fazer em ácidos inoxidáveis, nitroiônicos, né? Nitrônicos, ferríticos, martensíticos. Aços contém alumínio ou cromo. Pode ser da série nitralói. Tem mais ou menos 1% de alumínio ou 1,2% de cromo, tá? Então, basicamente, são esses ácidos aqui. E aqui eu tenho a estrutura, a microestrutura, após a nitratação, tá? Aqui eu tenho a astenita, tá? E aqui eu tenho a zona bem clara de precipitados de nitrito, ok? A austenita já está logo aqui embaixo, tá? Isso aqui é possível ver depois que vocês fizerem a nitritação. Interessante que está com o mesmo aumento, né? Tá, alguma dúvida sobre a nitritação? Pessoal, de boa?
A cianetação vai consistir em aquecer o ácido em temperatura acima da linha da austenização, em sal fundido, de modo que a superfície do ácido absorva o carbono e o nitrogênio, tá? Então, são banhos de sal em torno de entre 30% e 97% de cianeto de sódio, ou de 2 a 40% de carbonato de sódio, de 0 a 30%, ou, né, de 0 a 30% de cloreto de sódio. Temperatura lá entre 760 e 870 graus Celsius. E é claro que vocês vão ter equipamentos, vão ter que ter, né, equipamentos para cimentação líquida, que a gente não tem nos laboratórios da Unifesp, mas quem sabe para o futuro, né? Outros tratamentos superficiais vão envolver, claro, revestimento com filmes finos, endurecimento da superfície por ação mecânica, pode ser o chute-pin, tá? Tamboreamento e outros, ok? Pois vocês podem fazer um trabalho me mostrando esses tratamentos técnicos. Tá bom, pessoal? Aqui eu tenho os tipos de materiais e as durezas, né? Para a base temperada, tá? A palavrinha de têmpera em inglês é essa daqui, ó. Só para vocês lembrarem, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, não. Não? Tá, deixa eu fazer chamada. E aí já libero vocês. Oxe, caiu aqui a internet. Só um minuto. Tá, a Donai tá aí? Presente. Tá. Alessandro? Presente, professora. Anderson? Presente, professora. Camila? Presente. Daniele? Presente. Eduardo? Presente. Fabrício? Fabrício não veio hoje, será? Ah, tá aqui, Fabrício. Fabrício, responde. Gabriel? Gabriel tá presente, né, Gabriel? Genilson? Presente. Presente. Acordado Presente, aí é senhor outra presidente. história, né? Os dois Gustavo estão aí? Presente. Só tá o Pompeu, né, Pompeu? Sim, eu tô aqui. Pompeu. Sabino faltou hoje ou ele deve ter caído? Tá. Vocês viram o Gustavo Pompeu hoje? Vocês entraram aí e viram ele? Ou o Gustavo Sabino? Não? Tá bom. João Vitor. Presente. O Caio. Tá aí, né? Matheus Jimenez. Presente. Matheus Nascimento. Tudo bem, Matheus?
Tá sim, tudo bem. Tá. Michael, Presente. Rafael, Presente. o Emerson e o William. Presente. Tá bom. Tá ok, pessoal. Eu vou colocar lá para vocês. Vou atualizar lá a página, né, no Siga, tá? Vou colocar esses materiais lá também. Tudo bem? Ficou alguma dúvida para vocês tirarem? Acho que não, professor. Tá bom, então. Deixa eu parar a gravação.